Oi pessoal, tudo bem? Pediram para fazer esse exercíciozinho aqui, mas deu para sentir que vocês estão com um pouquinho de dificuldade com a questão de potência, as propriedades de potência. Então, além de fazer esse exercíciozinho aqui, eu pretendo dar uma revisãozinha rápida sobre potência. Rapidinho aqui. Primeiro, pessoal, vamos pensar na soma. Logo de cara, assim, isso aqui, imagina que a gente tem alguma coisa mais ou menos nesse sentido aqui. E daí você percebe que fazer um negócio assim é muito chato, né? A gente fazer 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Isso aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes o 2, né? Mas escrever assim desse jeito é muito chato. Então a gente tem uma maneira um pouco mais sucinta de escrever isso, que é simplesmente escrever. Tenho 2 mais 2 aqui 7 vezes, então é a mesma coisa que escrever 7 vezes 2, né? 7 vezes 2. Beleza? A gente também pode escrever o vezes assim, que a gente gosta também. Dot product. Com um pontinho aqui, dá na mesma. Mas tudo isso aqui é a mesma coisa, né, pessoal? Quando a gente soma 7 vezes aqui o 2, a gente pode, no lugar de escrever assim, a gente multiplica o 2 por 7 aqui, porque eu estou somando ele 7 vezes. Então, é a mesma coisa que multiplicar esse 2 aqui por 7. E daí a gente pode escrever com um xizinho aqui, ou com um pontinho, mas isso aqui vai dar 14. Até a gente sabe, né? E a gente pode pensar que que a operação de multiplicação ela serve para facilitar a nossa vida. Ela serve para facilitar a nossa vida para a gente não ficar escrevendo 2 mais 2 mais 2 mais 2 ou 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. No lugar de escrever tudo isso aqui, a gente pode escrever essa operação de uma maneira mais fácil, né? Imagina que a gente vai fazer do tipo, sei lá, 23, eu vou usar o pontinho agora, 23 vezes 560, por exemplo. Você não vai ficar somando 23 560 vezes, ou 560 vezes 23 vezes, né? Você simplesmente faz a conta de multiplicação aqui, que fica um pouquinho mais fácil, né? E eu queria pegar essa ideia aqui de que a gente tem uma operação que é muito repetitiva e muito chata de fazer, e a gente transforma ela numa operação mais sucinta, né? A gente escreve isso aqui, que seria muito grande escrever, de uma forma muito mais simples, né? E a potência é mais ou menos isso. Só que no lugar da gente estar somando 2 mais 2 mais 2 mais 2, a gente está multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. A gente está fazendo alguma coisa nesse sentido aqui, ó. E fazer isso aqui, escrever isso aqui, é meio chato, né? A gente está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, né? Um jeito mais fácil de fazer isso é escrever em potência. Exponente, como é que eu faço isso aqui? Power aqui. Beleza, então a potência serve para isso. A gente pode pensar que a potência é uma maneira simples da gente escrever uma coisa muito grande, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 8 vezes aqui. O 2 ele repete 8 vezes, né? Aqui com multiplicação agora, não com soma. E a gente pode escrever isso aqui desse jeito. Beleza? Tá. Dessa ideia, pessoal, dessa anotaçãozinha aqui, que a gente escreve para simplificar isso aqui, no lugar de eu repetir o 2 várias vezes, eu só ponho o 2 e quantas vezes eu estou querendo multiplicar ele por ele mesmo. No caso aqui, 8 vezes, 2 elevado a 8, beleza? Só que eu queria que vocês pensassem aqui um pouquinho, pessoal, o que isso significa. Porque imagina que eu tenho de um lado aqui o 2 multiplicado 8 vezes e quero multiplicar isso aqui por 2 mais 2 vezes. Isso aqui é a mesma coisa que multiplicar 2 por 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 8 vezes, mais multiplicar de novo por 2 e multiplicar de novo por 2 de novo. Ou seja, isso aqui
é a mesma coisa que eu multiplicar 2 10 vezes. Porque a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Só que pensa aqui comigo. Aqui eu tenho... A gente já viu, né? 8 multiplicado por... 2 multiplicado por ele 8 vezes. Isso aqui é 2 elevado a 8. A gente já viu isso. E se eu estiver multiplicando isso aqui por isso aqui, que é 2 elevado a 2... O que eu estou fazendo é multiplicar isso por 2 elevado a 8 mais 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 10. Tá, o que eu queria que vocês entendessem, a primeira propriedade de potência aqui, é que quando a gente está multiplicando um número elevado a alguma potência, vezes o mesmo número elevado a outra potência, a gente só está acrescentando mais números aqui na multiplicação. Aqui, por exemplo, 2 elevado a 8, eu tenho 2 vezes ele mesmo 8 vezes, e 2 elevado a 2, eu tenho ele multiplicado 2 vezes. E se eu multiplico esse número por esse número, é a mesma coisa que eu multiplicar isso aqui vezes isso aqui. Então eu vou ficar com 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, mais 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 duas vezes, mais duas vezes. E o total de vezes que eu estou multiplicando 2 por 2 aqui vai dar 10. Eu vou multiplicar primeiro 8 vezes e depois eu vou multiplicar mais duas vezes aqui. Então toda vez que a gente está multiplicando potências, o que a gente está fazendo é aumentar a quantidade de vezes que a gente está multiplicando o mesmo número. Nesse caso aqui eu tenho 8, que representa 2 elevado a oitava, que é representado por 2 elevado a oitava, e tenho mais o 2 aqui multiplicado duas vezes entre si, que é representado por 2 elevado a 2. Quando a gente tem isso aqui, a gente pode simplificar. E a regra de simplificação é, se tiver a mesma base, a gente soma os expoentes. Beleza? Essa é a primeira regra. Então, se por exemplo, eu tenho 4 elevado a 10. Isso aqui é 4 vezes 4 vezes 4, 10 vezes, vezes 4 elevado a 15. O que eu tenho aqui é 4 elevado a 10 mais 15. Caramba, cadê meu 4? 4. Que vai ser igual a 4 elevado a 25. Tá, primeira regra então de potências é que quando a gente está multiplicando dois números com a mesma base, a gente soma esses números, beleza? A segunda regra de potência, pessoal, é quando a gente está fazendo uma potência de uma potência. Então vamos pensar aqui que quando a gente tem 2 elevado a 4, a gente tem 2 vezes 2, beleza? Só que eu quero elevar isso aqui a 2 de novo. Quando eu elevo alguma coisa a 2, o que eu estou fazendo é pegar esse número que está aqui dentro e multiplicar ele por ele mesmo de novo. Ou seja, isso aqui vai ser a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Porque quando a gente eleva alguma coisa a uma potência, a gente multiplica ele por ele mesmo tantas vezes. Se isso aqui fosse 3, por exemplo, se eu estivesse elevando isso aqui à terceira, caramba, aqui. Se eu estivesse elevando isso aqui à terceira, eu ia fazer 2 vezes 2
3 vezes. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Beleza? Isso é potência de potência. Mas olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Aqui eu tenho 2 elevado a 2, né? E eu estou fazendo isso 3 vezes. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 2, 2 vezes 2, 2 vezes 2. O total de vezes que eu repito o meu 2 aqui vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 6. E uma maneira de você pensar isso aqui é que como eu vou repetir isso aqui 3 vezes, é a mesma coisa que eu fazer 2 elevado a 2 vezes 3. Então, uma regrinha que a gente tem, outra regrinha que a gente tem que lembrar, é que quando a gente tem potências de potências, por exemplo, 2 elevado à terceira, tudo isso elevado à terceira, a gente multiplica as potências. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 3, que é igual a 2 elevado a 9. Tá bom? Segunda regrinha de potenciação que a gente tem. A primeira é, se a gente tem dois números com a mesma base sendo multiplicados, a gente soma os expoentes. E se a gente tem um número elevado a outro número, uma potência de uma potência, a gente multiplica os expoentes aqui. Tudo bem, pessoal? Só que com essas duas regrinhas já dá para ter uma boa dor de cabeça aqui. Porque o vestibular ele gosta de misturar as bases. Vamos pensar, por exemplo, em 8 elevado ao quadrado. Isso aqui é 8 vezes 8, né, pessoal? Até aí tudo bem, né? Só que 8 ele pode ser representado de outra forma. Lembra que 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. A gente tem 2 vezes 2, 4, vezes 2 de novo, 8. Então, 8 ele pode ser representado por 2 elevado à terceira. Beleza? Então, 8 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado à terceira elevado ao quadrado. E isso aqui, como a gente já viu, é uma potência de potência, então isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado à sexta. Tudo bem? E daí se você for aqui num cantinho e fazer 2 elevado ao quadrado, 8 elevado ao quadrado, dá 64. E 2 elevado à sexta também vai dar 64. Por causa disso, porque é a mesma conta que a gente está fazendo. Tá, eu vou dar um tempo para vocês respirarem aí. Respira, pensa um pouquinho nisso. E eu já venho com as duas propriedades, mais uma propriedade que está faltando, e a gente já resolve esse exercício. Tudo bem?